Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Claudia Lawrence. O caso que eu vou contar hoje ocorreu no Reino Unido, em 2009. Cláudia nasceu no dia 27 de fevereiro de 1974. Seus pais são Peter e Joanne. A Cláudia também tem uma irmã mais velha. Ela estudou na Universidade de York e ela foi descrita como muito sociável e amigável. A Cláudia se tornou chefe de cozinha e ela trabalhou em diversos hotéis e restaurantes. Na época dos fatos, ela estava trabalhando na Goodricke College. Em 2007, ela comprou uma casa e a vida da Cláudia parecia estar indo muito bem. É dito que a Cláudia era bastante próxima da família, mas ao mesmo tempo ela era bastante reservada sobre a sua vida pessoal. No dia 18 de março de 2009, a Cláudia é vista em imagens de câmera de segurança, deixando o local ali do trabalho dela. Isso foi às 14 horas desse dia e ela seguiu para casa a pé, já que o carro dela estava na oficina para um concerto. Ela também foi vista em imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo à casa dela. E então um amigo teria passado de carro por ela e ele parou e deu uma carona para Cláudia. E às 14h50 ela é vista chegando em casa. Durante a tarde ela conversou com a mãe dela por telefone. E a mãe disse que ela parecia alegre e falante, muito comunicativa, como sempre. Então ela não percebeu nada de estranho na Cláudia. E como o dia das mães estava chegando, elas conversaram ali sobre o que elas iam fazer para comemorar a data. Já no dia seguinte, a Cláudia não comparece ao trabalho, o que chama a atenção do gerente local, já que não era comum ela faltar, ainda mais sem avisar. Então ele telefona para ela, porém ela não atende. E já à noite, a Cláudia também não comparece a um pub onde ela havia combinado de se encontrar com uma amiga. E a amiga também acha isso muito estranho, que a Cláudia não tenha aparecido e não tenha ligado para ela para dizer o porquê que ela não ia. Então essa amiga também tenta falar com a Cláudia, mas ela não consegue. Já no dia seguinte, na manhã seguinte, essa amiga acha estranho que até então a Cláudia não tenha retornado a ligação, não tenha dito nada. Então ela liga mais uma vez, porém novamente ela não consegue falar com a Cláudia. Ela então liga para o trabalho da Cláudia para saber se ela estava bem. Então ela descobre que a Cláudia não tinha ido trabalhar nos últimos 2 dias. Nesse momento, então, ela fica muito preocupada e liga para o pai da Cláudia, o Peter. Ele vai até a casa da filha e parecia estar tudo em ordem na casa. Haviam sinais que ela havia tomado café da manhã e a cama estava feita. Havia também uma embalagem de tintura que tinha sido usada, indicando ali que a Cláudia possivelmente havia tingido os cabelos. As únicas coisas que pareciam estar faltando na casa era uma mochila azul que ela costumava usar para ir para o trabalho, o celular da Cláudia e um alisador de cabelo. No dia 20 de março, eles fazem a denúncia de desaparecimento. Inicialmente, como é bastante comum nesses casos, como a Cláudia era adulta, a polícia ela imagina que ela podia ter saído ali por vontade própria, se afastado por alguns dias, mas que ela ia voltar. Mas a família tinha certeza que não era esse caso. Eles sabiam que a Cláudia não iria a qualquer lugar sem avisá-los e ainda mais faltando ao trabalho. Conforme o tempo foi passando e não haviam notícias da Cláudia, a polícia também começa a acreditar nessa hipótese que alguma coisa tinha acontecido. Eles fazem buscas no caminho que a Cláudia fazia da casa dela até o trabalho, já que inicialmente eles acreditavam que ela tinha saído para ir para o trabalho naquela manhã e então algo teria acontecido durante esse trajeto. Porém, ela não aparecia em nenhuma imagem de câmera de segurança que havia no caminho que ela costumava fazer. Eles acreditavam que ela podia ter sofrido algum acidente ali enquanto ela fazia esse caminho, esse trajeto da casa até o trabalho, porém nada foi encontrado. Após 5 semanas, a polícia passa a tratar o caso da Cláudia como um caso de homicídio. A polícia recebe diversas informações sobre possíveis pistas. Uma testemunha disse que viu uma mulher que parecia com a Cláudia, que poderia ser a Cláudia, conversando com um homem na ponte Melrose Gates. Isso foi por volta das 5h35 do dia 19 de março. Ela também disse que o homem estava fumando um cigarro e ele estava segurando o cigarro com a mão esquerda. Essa ponte ela não ficava muito distante da casa da Cláudia,
Mas infelizmente a polícia não conseguiu identificar quem era esse homem e nem confirmar se essa mulher realmente era a Cláudia. Com as investigações, a polícia descobre que o telefone celular da Cláudia foi desligado no dia 19 e que antes de ser desligado ele não tinha saído ali da região onde ela morava. No dia anterior, no dia 18, ela tinha recebido 2 mensagens de texto, uma às 20h30, a qual ela respondeu, e uma às 21h15, a qual ela não respondeu. E eles descobrem que a última mensagem que a Cláudia recebeu era de um homem que morava em Cyprus. E de fato, a Cláudia conhecia algumas pessoas que moravam nesse local. Ela inclusive tinha recebido algumas ofertas de trabalho de alguns estabelecimentos nessa localidade. Então eles também fazem uma busca nessa região, mas novamente nada é encontrado. 4 anos se passam e não havia nenhum sinal da Cláudia. E a essa altura a polícia acreditava que a Cláudia tinha sido sequestrada no caminho para o trabalho. E que quem teria feito isso seria um homem que ela conhecia e que morava na região. O caso da Cláudia ele acaba sendo reaberto depois de um tempo, então novos investigadores passam a trabalhar no caso. E novas buscas são feitas, inclusive na casa da Cláudia, na casa que ela morava, e no carro que na época estava na oficina. E eles encontram um DNA masculino em um cigarro que estava dentro do carro da Cláudia. Eles também descobrem algumas imagens de câmeras de segurança, como uma que mostrava que um carro na cor cinza havia freado em frente à casa da Cláudia no dia 18. Isso foi durante a noite e eles imaginavam que podia indicar que ele tinha freado porque ele ia estacionar ali em frente à casa ou então parado para a Cláudia entrar. Outro carro que eles tinham interesse em encontrar era um carro de cor branca que tinha sido visto estacionado em frente à casa da Cláudia, também no dia 18 às 21 horas. Ele havia sido visto através das câmeras de um ônibus que passava ali pela rua em que a Cláudia morava. E esse carro teria ficado cerca de 30 minutos estacionado ali. O dia 18, só lembrando, foi o dia que ela falou com a mãe por telefone à tarde e foi vista pela última vez. Em maio de 2014, a polícia finalmente prende um suspeito. Era um homem que tinha 59 anos na época, mas em novembro desse mesmo ano ele acaba sendo liberado. Os investigadores eles também conseguem algumas imagens de câmeras de segurança que mostravam a entrada de um beco que passava ali por trás da casa da Cláudia. E não era possível ver o beco, mas sim dava para ver ali o local onde era a entrada. Então nessas imagens eles conseguiam ver um homem entrando nesse beco no dia 18 às 19h15. E ele saía desse mesmo beco 1 minuto depois. Quando ele sai, ele vai em direção a uma rua e nessa rua está passando uma outra pessoa, que parece ser também um homem. E então esse homem que havia saído do beco, ele para e espera que essa outra pessoa passe. Como se ele não quisesse se aproximar muito ali dessa outra pessoa ou não quisesse que essa pessoa o visse de perto. E a polícia pede ajuda para identificar as 2 pessoas que apareciam nas imagens, porém as imagens não eram muito nítidas. Novamente, um homem é visto na manhã do dia seguinte, no dia 19, às 5 horas e 7 minutos, também entrando nesse beco. Ele entra e sai diversas vezes. E não era possível ter certeza se tratava do mesmo homem que havia entrado nesse local na noite anterior. E isso poderia ir ao encontro daquela testemunha que disse que viu um homem conversando com uma mulher que podia ser a Cláudia naquela ponte, já que a ponte ficava a cerca de 20 minutos de distância da casa da Cláudia. E a testemunha teria visto essas pessoas lá na ponte às 5h35. Novamente fizeram outras buscas nesse beco, mas novamente nada foi encontrado. Um investigador que escreveu um livro sobre o SK, Christopher Halliwell, relatou algumas semelhanças do caso da Cláudia com o caso de uma das vítimas do Halliwell. O Christopher, que estava na prisão, ele foi questionado sobre o caso da Cláudia e ele negou ter qualquer envolvimento. Infelizmente, o caso da Cláudia ele continua sem solução. E o pai da Cláudia, o Peter, perdeu a vida em 2021 sem saber o que aconteceu com a filha. Mas ele havia criado um site com todas as informações importantes sobre o caso da Cláudia, conta com um local em que as pessoas podem deixar possíveis pistas que levem ao paradeiro da Cláudia. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo. A família e os amigos ainda têm esperança de descobrir o que aconteceu com a Cláudia. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo.
e até o próximo vídeo.